Isso aí, gente. Tô saudando aí com a graça e paz. A paz do eterno Yahweh, nosso Pai. E de Yahushua Hamashia, seu Filho, nosso Salvador. Galera do canal Igreja do Messias. A gente tá com um quadro aqui chamado Redescobrindo o Apocalipse. Esse é o quadro Redescobrindo o Apocalipse. Bem, a gente já tem uma série de episódios já gravados aí na playlist, né? Recomendo que você acesse a playlist Redescobrindo o Apocalipse. Já tem vários episódios ali. Alguns episódios, na verdade, ainda falta muita coisa. A gente vai fazendo progressivamente. E tem uma outra playlist intitulada A Marca da Besta, que é só um pouco, umas questões envolvendo a marca da besta. E como a gente não terminou, ainda falta muita coisa para ser colocada, e a gente não está seguindo uma ordem de capítulos, né, do 1 até o 22, a gente está pegando aleatoriamente, tem surgido dúvidas, né? Pessoas que têm feito comentários e que às vezes acabam pegando o bonde andando, não sabe o que está acontecendo, pega um episódio aleatório e coloca um comentário que não tem nada a ver, ok? Que não tem nada a ver, e isso acaba gerando confusão. Então, essa parte de Apocalipse, escatologia, tudo é besta, é anticristo, isso é arrebatamento, é retorno do Messias, essa coisa toda é bastante complexo e gera muita confusão, tá? Como eu estou falando de marca da besta, das hipóteses, estou tratando de chip RFID, é o famoso chip, então isso acaba dando muita confusão, tá? Dá muita confusão, e eu resolvi fazer esse comentário para dar umas explanações acerca da doutrina, né, da teológica, né, um escopo teológico da Igreja do Messias Yahushua, ok? Para que não haja confusões. Então existem várias teologias acerca do Apocalipse. Irei explanar algumas das principais e depois irei explicar sobre a linha que é seguida pela Igreja do Messias Yahushua, ok? Por exemplo, uma das linhas mais famosas, né, a linha teológica do Apocalipse é o que eles chamam de dispensacionalistas, que são futuristas, tá? O que é futurista? É aquele que coloca o Apocalipse no futuro, num tempo futuro, ok? E essa gente é chamada também de dispensacionalista. Por quê? Porque eles acreditam, eles dizem que nós vivemos, abre aspas, na época da dispensação da graça, fecha aspas, ou seja, desde a ressurreição de Cristo até um tempo futuro que será o arrebatamento, a gente está na dispensação da graça, ou seja, a gente não precisa se preocupar com nada, porque o Apocalipse vai estourar lá no futuro, ou seja, eles são futuristas. Então, nesse momento, as pessoas da igreja não tem que se preocupar com anticristo, com besta, com marca da besta, com trombeta, com taça, não tem que guardar nada com isso, ok? Porque como dizem eles, não é? Inclusive até no episódio Marca da Besta parte 1 eu coloquei lá depoimento de vários pastores, inclusive Silas Malafaia. Ele disse assim, ó, abre aspas, meu irmão, o poder do anticristo não vai se manifestar enquanto a igreja não estiver nessa terra. Ou seja, eles acreditam que só vai ter um arrebatamento, né? Como que vai ser esse arrebatamento? A qualquer momento, Jesus vai voltar e vai arrebatar, levar o povo dele, levar a igreja. Pode ser amanhã, pode ser em janeiro de 2020, pode ser a semana que vem, em qualquer momento ele vai vir e levar o povo, arrebatar. Depois disso é que vai, aí sim que vai se manifestar o poder do anticristo, né? Vai ter aquela coisa toda de besta, de marca da besta. Por que isso? Porque quando houver o arrebatamento, dizem eles, o Espírito Santo vai sair. Acabou a graça. Acabou. A graça não tem mais. Aí vai ser pela dor, né? Como eles dizem, o pessoal vai ter que se converter pela dor, etc e tal. Vai surgir trombeta, vai surgir gafanhoto dos infernos, ou seja, isso aqui vai virar um inferno. Tá? Então, é isso que eles dizem. Tá? Então, depende do arrebatamento. Depois do arrebatamento vai vir o anticristo. Vai ser o Espírito Santo, vai acabar a graça. Okay? No momento a gente está na graça, dispensação da graça, não tem que se preocupar com nada,
E se você sair da igreja, aí sim, se você sair da igreja, você vai ser um dos deixados para trás. E aparece aquele filme, né? Aquele filme que os caras somem, deixados para trás. Os caras somem do nada e cadê meu vizinho? Cadê meu irmão? Sumiram, foram arrebatados. Aí o pessoal vai ficar aqui sofrendo. É o que eles dizem. É por isso que eles são dispensacionalistas. Ou seja, estamos na dispensação da graça, não acontece nada do Apocalipse. É dispensação da graça. Só depois do arrebatamento que vem o anticristo. Ou seja, isso é futurismo, são futuristas, ok? O Apocalipse vai estourar no futuro, depois do arrebatamento, ainda vai ter mais graça, aí que vai surgir o anticristo. É o que eles dizem, ok? Tá certo isso? Então são sobretudo evangélicos, são os teóricos, né? Evangélicos, okay? Sobretudo. Tá certo isso? Você me pergunta? Tá completamente errado. Nós, aqui da Igreja do Messias e Yahushua, não somos futuristas nem dispensacionalistas, ok? Esse não é o nosso caso, tá? Tá certo isso? Está totalmente errado, okay? E diria até mais, é um erro fatal, tá? E proposital, porque se baseia o Apocalipse da doutrina evangélica se baseia no arrebatamento, o que chama de arrebatamento pré-tribulação, que é o que? Antes de surgir o anticristo, vai ter o arrebatamento, coisa da graça aí, depois que vai estourar o Apocalipse, pré-tribulação, que foi chamado isso pelos teólogos. Isso está errado, porque a única passagem bíblica que fala diretamente do arrebatamento é 1 Tessalonicenses 4:13-18, no qual o apóstolo Paulo é categórico ao afirmar que nós, os que estamos vivos, não precederemos os que dormem, isto é, os mortos. Primeiro, ao soar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitam. Depois, nós, os que ficarmos com ele, seremos juntos arrebatados aos céus, encontrar com o Senhor, estaremos sempre com o Senhor. Ou seja, e nessa de os mortos em que ressuscitarem, né, nós que ficarmos vivos seremos transformados e vamos receber um corpo espiritual junto com eles. Ou seja, antes de haver um arrebatamento, pouco antes, é obrigatório, é bíblico que haja uma ressurreição. Ressurreição de quem? Dos mortos em Cristo. Essa primeira ressurreição dos mortos em Cristo, ela está no livro do Apocalipse, no final do capítulo 19, que é o que? Depois do Armagedon. Então veja que retorno de Cristo, primeira ressurreição, que é a ressurreição dos mortos em Cristo, e arrebatamento, está tudo conexo, ok? Então é impossível falar em arrebatamento sem falar em ressurreição, como está lá categórico Apocalipse 19, final 19, que é depois do Armagedon, tá? O Messias, o Cristo, retorna no período do Armagedon para destruir o exército da besta do falso profeta. Depois disso tem a primeira ressurreição. Se é a primeira, não tem nenhuma antes da primeira, óbvio, okay? Eu não vou nem mencionar. Então, ou seja, antes disso não tem retorno de Jesus, como vocês dizem, não tem arrebatamento, okay? Então tá tudo errado. Todo o Apocalipse dispensacionalista futurista está errado, tem que ser todo ele jogado fora. Esse erro é um erro insanável, incurável. Eu não vou nem citar, como eles dizem, Apocalipse capítulo 3, verso 10, eles dizem que eu guardarei na tribulação. Ele fez a mensagem à igreja de Filadélfia, eu guardarei. Só que a palavra guardar aí do grego não significa tirar de um lugar e levar para outro, não significa tirar da terra e levar para o céu. Guardar no sentido de proteger. A mesma palavra está lá no Evangelho, me falhou a memória agora o 3, que diz assim, ó: Pai, não o peço que lhes tire do mundo, mas guardai-os do mundo, seus discípulos. Não o peço que os tire do mundo, mas que guardai-os do mundo. É o mesmo guardar, tá? No sentido de proteger. Não tire eles do mundo, mas proteja eles do mundo.
Apocalipse capítulo 3, verso 10, ele não está dizendo que vai ter um arrebatamento, está dizendo que eu os guardarei da tribulação. Isso é proteger. Não quer dizer que você não vai morrer. Quer dizer que você será guardado para que não caia em tentação. Para que não caia em tentação e não perca a salvação. Para que não adore a besta. Ok? É isso que quer dizer. Então, ou seja, totalmente errado. E eu até acho estranho. Por quê? Eles colocando o arrebatamento antes da tribulação, essa coisa toda de dispensação da graça, o povo está desguarnecido. Então, se não houver arrebatamento, pode vir perfeitamente surgir a besta e a marca e vocês serem pegos na marca. Ok? É um erro fatal. É um erro monstruoso, grosseiro e fatal. Esse tipo de erro em profecia não pode acontecer. É fatal. Tá? Então, nós não somos dispensacionalistas e nem futuristas. Tá? Mas a gente fala de chip RFID. Então, como eu estava falando de chip RFID, muita gente achou que a gente era dispensacionalista, a gente era futurista, já veio criticar a gente nos comentários, dizer, olha isso. Não, gente, o fato de que os evangélicos, alguns pastores evangélicos foram os primeiros a falar do chip RFID, por que isso? Então, antigamente, muitos pastores falavam, o chip RFID é a marca da besta. Só que agora, como está chegando próximo, muito próximo da implantação do chip e da nova ordem mundial, eles já estão recuando. Por quê? Se eles impedirem o povo de colocar o chip, eles vão ficar sem dízimo e sem oferta. Eles sabem que esse negócio de arrebatamento pré-tribulação é mentira. Grande parte desses pastores são maçons. Então eles vão incentivar o próprio povo a colocar o biochip. Sim, para não perder dízimos e ofertas. Tá? Que é o que esses cães gulosos gostam. Então eles já estão refutando, não é nada de chip. Nada, esquece. Tá? Mas enfim, como surgiu o negócio de chip? Surgiu nos Estados Unidos da América, que é o maior país protestante, né, evangélico do mundo. Por quê? De lá surgiu a denúncia. A denúncia, inclusive o próprio Carl Sanders, tá lá, a marca da besta, parte 4. Eu coloquei o depoimento dele. Era ateu, ele foi um dos que confeccionou o chip. Ele explica qual o objetivo disso. Então, é só um chip? Não é só um chip, gente. Chip RFID, radiofrequência. Tá? Eles podem fazer o seu controle neural do seu cérebro remotamente. Patente 3951134. Tá? Tudo isso está explicado lá nos vários episódios. Toda a fundamentação, as patentes, o que é controle mental, o que é uma arma psicotônica. Então, muitas vezes, as pessoas que não são dispensacionalistas, que não sabem o que é um chip RFID, não sabem o perigo que é. O que é um controle mental, o que é radiofrequência, o que é uma psicotrônica, entendeu? Então, o fato de a gente estar falando de chip RFID, a gente está denunciando a MK Ultra, controle mental, que vai vir sobre o povo, tá? Se vai ser a marca da besta ou não, aí já é outra história. A gente está denunciando isso. Então não tem nada a ver. O fato de a gente estar falando de chip RFID não tem nada a ver. Não somos dispensacionalistas, não somos futuristas. Okay? Não acreditamos no arrebatamento pré-tribulação, essa coisa toda de deixados para trás, de dispensação, bababá, essa coisa toda, está tudo fora para a gente. Okay? Então só explicando o que é um dispensacionalista, o que é um futurista. Bem, a próxima doutrina que tem dentro do Apocalipse, que é conhecido, é o preterismo. O que é o preterismo? É o contrário do futurismo. Então o preterismo acredita que o Apocalipse ficou no passado, coisa do passado. Isso é, caro, católico. Isso é sobretudo católicos. Então o que o católico acredita? Os teóricos católicos dizem que não, o Apocalipse é um livro que, como qualquer outro livro bíblico, refere-se ao seu tempo. O Apocalipse é coisa lá de mais ou menos 2000 anos atrás, século 1, século 2, século 3. Eles entendem que a besta, por exemplo, era quem? César Nero, Império Romano. O falso profeta, eles acreditam que é a propaganda da religião imperial romana, né? E curiosamente, se você fizer a análise, a geometria do nome César Nero, vai dar realmente 666. 666, César Nero, que foi o primeiro imperador romano que perseguiu mesmo brutalmente os cristãos. Aí eles fazem até análise, o quinto imperador Nero, depois o oitavo seria Vespasiano ou Domiciano, tá? O sétimo foi Tito, né? Ele destruiu o templo de Jerusalém, o segundo templo. Então
Só que o oitavo imperador romano voltou com a mesma perseguição de Nero. Então eles dizem que foi a marca da besta que foi curada. Então tá tudo naquela época lá. Então, como mais para frente, lá pelo século IV, o Império Romano se tornou cristão, surgiu a Igreja Católica, uma única religião universal do Império Romano. Então eles acreditam que desse tempo em diante, eles acreditam que eles estão num período chamado 1000 anos. Há quem chama de milênio. Ou seja, o que é o 1000 anos? Se eu olhar lá o Apocalipse, final do capítulo 19, início do capítulo 20, tem um período chamado de 1000 anos, que seria depois do retorno de Cristo, da primeira ressurreição, 1000 anos em que essas pessoas, né, que ressuscitaram, né, depois do retorno de Cristo, estariam reinando com Cristo durante 1000 anos, está escrito lá. É o que eles chamam de milênio. Já a Igreja Católica acha que eles estão no milênio. Por quê? Porque a Igreja Católica foi a religião universal do Império Romano durante mais de 1000 anos. Não existia igreja evangélica antes do ano 1500 e tanto, quando surgiu Lutero. Então era só o catolicismo mesmo, reinava absoluto. É do século VI, principalmente, até o século XVI, né? Durante 1000 anos, a Igreja Católica reinou absoluta, não tinha rival, tá? Então por isso que eles acreditam que estão no milênio. Por isso que a Igreja Católica gosta tanto de manter sua hegemonia, uma liderança política e religiosa. Entendeu? Ah, mas o que seria a primeira ressurreição para os teóricos católicos? Ah, não, é o batismo. O batismo é a primeira ressurreição, é o batismo. Então eles acham que já estão reinando com Cristo literalmente no período de 1000 anos. Okay? Então, eles acham que o período de 1000 anos ou outros termos temporais que estão no livro do Apocalipse, 3 tempos e meio, eles acham que é sinal da era escatológica, né? Que vai até a consumação dos tempos. Enfim, eles acham que já estão no milênio. Que é um absurdo, lógico que é um absurdo. Okay? Lógico que é um absurdo. Você que é discípulo de Cristo, você se torna participante das coisas do reino. Então você acaba sendo também um rei, um sacerdote, entendeu? Mas nós não estamos no 1000 anos. Por quê? Fome, guerra, tráfico, miséria, desigualdade social, todas essas desgraças que tem mundo afora, que são muitas, epidemias, okay? Heresias, idolatria, tudo isso é tanta coisa ruim que está no mundo que a gente não está no 1000 anos, ok? Mas então isso aí está errado também. O Apocalipse é um livro velho, uma coisa daquele tempo lá e tal, e já, enfim, coisa do passado, né? Ou quase todo ele é coisa do passado. Isso é o preterismo. Isso é sobretudo a doutrina católica. Nós, aqui da igreja do Messias e Arrocha, não seguimos o preterismo. Tá tudo errado pra gente. Então, essa segunda também opção tá fora. A terceira opção, que é que eu acho melhor, é o historicismo. Então, o que é o historicismo? São pessoas que são teólogos, né? São doutrinas que acreditam que o Apocalipse ele vem se desenvolvendo ao longo desses 2000 anos, desenvolvendo com vários fatos históricos. Okay? Essa, para mim, é a melhor hipótese, o historicismo. Né? Por exemplo, se você analisar lá na playlist as 7 trombetas do Apocalipse, lá eu falo sobre a queda do Império Romano Ocidental. Né? Na sequência eu falo sobre a queda do Império Romano Oriental, que foi bizantino, que era o Império Cristão. Eu falo do surgimento do islamismo, eu falo do surgimento do Império Turco-Otomano e sua queda. Tudo lá, 7 trombetas. Isso é o historicismo. Tá? Ou seja, vários fatos históricos que demonstram lá, verso a verso, cada passagem do livro do Apocalipse. Então, mas enfim, quem seriam os historicistas mais clássicos aí? Sobretudo, eu poderia citar os adventistas. Mas isso não é exclusivo deles, mas eu vou citar aqui os adventistas. Então, o historicismo, ele vai se desenvolvendo ao longo dos 2000 anos, vai se desenvolvendo o livro do Apocalipse. Tá? Inclusive, retomando aqui, eu vou vou voltar lá para a turma da dispensação, os futuristas. Eles pegaram uma emenda, Daniel capítulo 9,
uma profecia das 70 semanas. Então eles entendem que dessas 70 semanas que estava determinado sobre Israel, a 70ª semana não se cumpriu, parou no tempo, né? Então, e essa 70ª semana seria os 7 últimos anos da humanidade. Depois do arrebatamento, né, a igreja sumiu. Aí vai surgir um anticristo e vai fazer um acordo de paz. 3 anos e meio vai ficar na paz. Depois disso, desses 3 anos e meio, ele vai quebrar o acordo e vai começar o juízo. Selos, trombeta, taça, aí vai virar aquele inferno todo, vai deixado para trás, vai acabar tudo. Entendeu? É o que eles dizem. Então, eles pegaram fizeram uma gambiarra, tipo assim, Daniel capítulo 9, deturparam tudo, coisa que eles não entendem, e pegaram com uns 3 anos e meio, 3 tempos e meio, que está lá no Apocalipse capítulo 13, e fizeram lá uma gambiarra, e chegaram a essa loucura deles ali. O Apocalipse não vai estourar em 3 anos e meio, em 7 anos. Não, está errado. É um historicismo, está mais correto. Ao longo dos 2000 anos está se desenvolvendo, ou seja, a história não acabou ainda. Nós ainda estamos, não vou dizer no meio da história, estamos já para o final, mas ainda há coisas a se desenvolverem. Então o historicismo é a melhor das hipóteses, tá? Então aqui na igreja do Messias e Yahushua, nós seguimos um estilo semelhante ao historicismo. Não deixa de ser um historicismo, mas não é igual ao adventista. Por quê? Por que eu fui questionado sobre o chip RFID? Por que eu fui taxado, nós aqui, de dispensacionalistas? Porque o que acontece? O historicista, isso é típico também dos adventistas. Eles disseram, olha rapaz, eu tô falando aqui de nova ordem mundial. Os caras, não rapaz, a besta é o Papa. O anticristo é o Papa. O Papa é o anticristo e a besta é o papado. O sistema papal como um todo, né? Tá certo isso? Tá certo? Me questionaram sobre isso. Olha gente, tem acerto nisso daí sim. Tá certo sim, mas é necessário ter cuidado. Por quê? Se você analisar Daniel capítulo 7 em conjunto com Apocalipse, que fala da besta, a gente vai descobrir que teve um período da humanidade, a saber do ano 538 no século 6 até o ano 1798, final do século 18, que uma certa potência reinou no mundo da forma política e eclesiástica. Essa potência quem foi? Foi a Igreja Católica Romana, denominação romana, tá? Já ouviu falar em Inquisição? Já ouviu aquele filme Cruzadas? Já viu aquele filme chamado O Nome da Rosa? Inquisição, Cruzadas, tá? Já ouviu falar no Sacro Império Romano? Tá? Então, ou seja, essa potência, né? O Império Romano tornou-se cristão e o Papa tornou-se a maior autoridade política e eclesiástica. Tá? Então, ou seja, se colocou no lugar de Cristo. Eu tenho várias declarações blasfêmicas desse período medieval, do papismo medieval. O Papa é Jesus Cristo oculto no véu da carne. O próprio Deus tem que se curvar, aceitar os desígnios da igreja. E por aí vai. Tá? Tu és, o Papa és um outro Deus na terra. Aí, e várias declarações. Tá lá no episódio, Peliste Venha a Nós Teu Rei, no episódio Daniel capítulo 7. Eu coloco tudo lá, as declarações. Tá muito bom. Ok? Então, ou seja, o título que é usado na coroa do Papa, que tem até hoje, Vigário do Filho de Deus. Se você fizer a gematria no latim, vai dar 666. Então o Papa tem na coroa dele 666. O sinal da cruz dá 666. E várias outras coisas, muita coisa relacionada a Roma dá 666. Então, ou seja, o Papa, no período da Idade Média, foi sim um anticristo. Tá? Todas as características batem. Todas as características. Só que a besta, ela sofreu um golpe mortal. Tá? Uma das cabeças dela foi ferida de morte. Ela foi ferida de morte no ano 1798 pelo Napoleão Bonaparte, Revolução Francesa. Tá vendo como que é o historicismo? Só que a chaga mortal vai ser curada. Ela está sendo curada. Quando? Então, a gente precisa entender, gente. Então,
eu quero dizer que o Papa vai voltar a governar tudo. Não, não exatamente. A gente precisa entender o conceito da besta, não a roupa que ela veste. Então, nesse período, eu chamo de a besta que era. Foi na Idade Média. Você tinha um império político, que era o Império Romano. Tá? Esse império se casou com uma religião, no caso se denominou cristianismo católico, tá? E tinha um líder, que era um homem. Tá? Quem era esse líder? O Papa. Entendam o conceito de uma superpotência política que se iniciou na Europa, o Império Romano, iniciar na Europa, com uma super religião, denominado cristianismo católico, com um líder, vamos dizer, um monarca universal. Entenda esse conceito. Então, essa superpotência, essa besta, ela vai voltar, sim. Mas ela vai voltar não da mesma forma que era antes. Ela vai voltar com uma nova roupagem, um pouquinho diferente, mas o conceito é o mesmo. Porque hoje não tem como uma religião dominar tudo. Apesar que esse cristianismo católico ele veio de um ecumenismo, várias religiões, mitraísmo. O católico hoje está muito ligado ao mitraísmo, o Deus Sol é muito parecido. Então, a gente vai para onde? A gente vai para um governo global, mais uma vez, tá? Eles chamam de nova ordem mundial, é o que a ONU vai se transformar. Com uma religião global, dessa vez não vai ser o catolicismo, vai ser o ecumenismo mundial. Ecumenismo mundial, sim, que é governado, que está sendo liderado pelo Papa. Então o Papa não é uma figura a ser desprezada, não. É uma figura chave nessa história, porque a besta vai voltar. A chaga mortal vai curar. Entendeu? Então você tem lá as 7 cabeças da besta, possivelmente. Então vão ser 7 blocos. Tá? E você tem a prostituta sobre a besta, que é essa religião mundial que vai estar sendo criada, liderada pelo Papa. E as igrejas evangélicas vão cair junto também, tá? Que é o ecumenismo mundial. Tá? Percebe? Política e religião, mais uma vez. A questão é saber quem será o líder desse sistema. Será que vai ser o Papa de novo? Será que as demais religiões vão aceitar ele? Ou será que vai ser um outro personagem? O líder dessa coisa, o líder, é o que vocês chamam de o anticristo. Então a besta é um sistema, uma potência política, econômica, econômica, religiosa e militar. O anticristo não é a besta, o anticristo é o líder desse sistema. Okay? Então muitas vezes, por isso que eu não me faço entender pelos adventistas. Porque, não, eu estou falando de chip, mas eles entendem que o anticristo é o Papa. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver, porque é a nova ordem mundial. Eles vão chipar as pessoas para ter o controle total das pessoas. Okay? Então, o fato de eu estar falando de chip, de nova ordem mundial, não descarta o Papa. Eu sei o que ele fez lá na Idade Média. Eu sei tudo que ele aprontou. E eu sei que eles querem voltar, mas hoje é diferente. O cenário mudou. E não dá para uma religião governar tudo. Não tem como. O islamismo não vai deixar. A China, o comunismo não vai deixar. Então tem que fazer um balaio de gato, uma coxa de retalhos, e a solução é o ecumenismo mundial mesmo. Tá? E o governo mundial, a nova ordem mundial. Só que a questão também é... Aí tem um outro problema que eu também não me faço entender pelos adventistas. A segunda besta do Apocalipse. A segunda besta do Apocalipse 13, chamada de o falso profeta. Não é um homem, tá? É uma superpotência. Essa besta surge da terra. A primeira besta surge do mar, isto é, das nações. Essa segunda besta, que me preocupa ainda mais, tá? Surge da terra, isto é, surge de Israel. Outra coisa que vai dar muita confusão é que essa nova ordem mundial, ela é um reino de Jerusalém, não é um reino de Roma. Isso vai dar muita confusão. Então, essa besta surge da terra de Israel é importante. Até os adventistas falam, a primeira besta do Apocalipse é o papado. A segunda besta do Apocalipse 13 é os Estados Unidos da América. E acho que eles vão fazer um acordo para honrar o domingo como
domingo. Aí vai ser a marca da besta, vai ser o domingo. Eu não concordo. Mas enfim, a segunda besta tem a ver Estados Unidos com Israel? Tem, porque os judeus, a sinagoga de Satanás, comandam os Estados Unidos da América. Não é o presidente, é o Estado profundo e o establishment. Grandes corporações e grandes banqueiros, que são um movimento conhecido como sionismo. Tá? Então tem tudo a ver. Essa dobradinha Estados Unidos e Israel tem tudo a ver. E a preocupação é que essa segunda besta está relacionada ao sionismo, sinagoga de Satanás. Eles são donos do dinheiro, sobretudo banqueiros. Por isso que essa besta exerce toda a autoridade na presença da primeira besta. Eles estão articulando, tá, o governo mundial. E eles é quem vão comandar o governo mundial por debaixo dos panos, por atrás da cortina. Grandes banqueiros e grandes corporações. E vão colocar o chip em todo mundo. Esse é o objetivo. Mas a segunda besta me preocupa. Me preocupa muito porque é a besta econômica. Tá? Então é isso. Tá? Então percebe como as duas vão trabalhar juntas. Então o Vaticano, o que une o Vaticano com Israel? O que une? Exatamente. Você que é um religioso, você não sabe de nada. Mas o que une? Você tem de um lado a segunda besta, que é o sionismo, está relacionado com Israel. Você tem aí Illuminati, maçonaria. Tá? No Vaticano você tem a aristocracia jesuíta. Isso é o que une todo esse balaio de gato. A aristocracia jesuíta é louca pela maçonaria. Então eles fazem esse meio de campo. Tá? Illuminati, aristocracia jesuíta. Então tem tudo a ver. A primeira besta, o governo mundial, tá? Ecumenismo mundial, uma religião mundial, ele vem sendo liderada pelo Papa mesmo, a aristocracia jesuíta é muito forte. O Vaticano e o Papa são figuras que não dá para tirar, a gente tem que ficar de olho. Tá? E é o sionismo, representado pela segunda besta do Apocalipse, a ver também que os Estados Unidos da América e Israel também é fundamental. A gente está de olho no falso Messias judeu, que é uma outra figura também que tem que ser olhado e pode ser o líder da coisa também. Então não vamos pegar, então achar que o papismo vai voltar como era na Idade Média, não dá, velho, não tem como, entendeu? E quem manda hoje é a sinagoga de Satanás, não é o papismo. Entendeu? Então a gente tem que entender o conceito da besta que era na Idade Média, que vai voltar agora. Entender mais o conceito do que a roupagem. E essa confusão, tá? Essa confusão, ela pode dar confusão e enganar as pessoas na marca da besta, na imagem da besta. Então eu explico sobre tudo isso. Percebam como o historicismo pra gente não acabou. A gente está no meio da história. Então eu sei bem o que o Papa fez lá na Idade Média. Eu conheço a história. Agora, eu não posso ficar tão atento a isso. A minha atenção maior tem que ser agora. O que vai acontecer agora a curto prazo. Por isso que eu falo tanto inteligência artificial, MK Ultra, tá? Realidade virtual, chip RFID, que são conceitos periféricos da coisa. Entendeu como aqui é complexa? Então a gente tem que ter habilidades múltiplas. Às vezes a doutrina adventista ela ficou um pouco parada no tempo. Porque lá os seus pioneiros lá não tinham a menor ideia do que ia ser um chip RFID, do que ia ser uma realidade virtual, do que ia ser um MK Ultra, manipulação mental. O cara não fazia a menor ideia. Nova ordem mundial, o cara não fazia tanta ideia. Então a gente tem que entender de tudo. Okay? Então a gente também não segue o historicismo adventista exatamente. Tá? A gente aqui tem um tipo de historicismo, mas a gente trabalha muito. A gente sabe o que aconteceu na Idade Média, a gente sabe que foi o Império Turco Otomano, a gente sabe tudo isso, uma Revolução Francesa, tá tudo lá. Só que a gente sabe isso passado, tá? A gente sabe o que é uma geopolítica atual, presente, a gente sabe o que é uma aristocracia jesuíta, o que é um sionismo, o que é uma nova ordem mundial, tá? A gente sabe de tudo isso, o que é uma maçonaria, o que é um Illuminati, a gente sabe de tudo isso, tá? Agora a gente tenta também trabalhar com o futuro a curto prazo para alertar as pessoas. Por isso que a gente alerta o que é um chip RFID, o que é uma realidade virtual. Percebam como é complexo aqui o nosso, vamos dizer, apocalipse. Tá? Então eu queria só dar uma ideia do que une um chip RFID com um papismo medieval. Como que uma coisa leva a outra. Mas é complexo mesmo. A gente não trabalha com doutrina pré-fabricada enlatado. A gente está aqui no
estudo contínuo para ter um apocalipse dinâmico, que não seja só uma coisa lá do passado ou um futuro inimaginável. Trabalha com passado, presente e futuro, uma coisa bem complexo, bem dinâmico, bem moderno, bem jovial. É isso que a gente gosta aqui. É complexo, mas é só ter atenção. Beleza? Então só dar uma explanada para saber o que a gente segue. A gente tem um tipo de historicismo próprio, bem dinâmico, tá? Aqui na Igreja do Messias Yahushua, tá? Então fique de olho aí no Redescobrindo o Apocalipse. Um grande abraço.